Bom dia! E sou eu a afinar a minha garganta para poder fazer um bom trabalho. Então vamos lá. A vida em Vênus. Preparem-se que isto hoje vai ser transversal. Quem não conhece o canal, eu recomendo que vá ver os vídeos para trás, que é porque quando vão ter dúvidas aí, mas como é que isto é, como é que isto funciona, quem é este, aproveitam, metem aqui um likezinho, aproveitam, subscrevem. Então vamos fazer aqui uma abordagenzinha diferente. Se há vida em Vênus, bem, há vida em Vênus, fiquem descansados que há. Agora vamos lá explicar isto ponto a ponto com muita calma. Ora bem, o cinturão do Orion é uma constelação que está lá em cima. Uma constelação que está lá em cima. Portanto, tem três estrelinhas no meio que são chamadas do cinturão de Orion, que estão em perfeito alinhamento com as 3 pirâmides sagradas do Egito, sendo a maior delas a grande pirâmide de Gizé. Existe um alinhamento perfeito entre essas pirâmides e aquelas 3 estrelinhas do cinturão de Orion. Portanto, enquanto a Terra vai rodando, elas estão em alinhamento perfeito. O tempo todo elas emitem uma mensagem para essas pirâmides. A pirâmide principal de Gizé, que é a maior de todas, situada no Cairo, no Egito, não é? Foi descoberto recentemente, há coisa de 2, 3 anos, estamos em 2020 agora, podem investigar, um cadeirão secreto. Eles descobriram lá com os raios-x, lá com os lasers, com as máquinas que fazem as análises por dentro, descobriram que havia um compartimento secreto ao lado do túmulo do faraó, com um trono feito de material extraterrestre, material de um ferro, um tipo de uma liga, uma espécie de ferro, uma espécie de metal que não existe na Terra. Então eles não sabem para que é que servia o trono, mas as teorias, portanto a especulação seria que esse trono serviria para levar o faraó, depois de morto, a se sentar nesse trono, feito de origem extraterrestre, vejam, para a sua passagem para o seu planeta inicial. Tudo isto foi descoberto recentemente. Os cientistas não conseguem explicar como é que aquilo, para a ciência ainda está muito à procura de significados. Quando eles vão averiguar os mistérios das origens do homem na Terra, há uma coisinha lá que eles descobriram, que eles não sabem também como é que está ali, que são as elipses. É assim uma rodinha que vai subindo. São elipses que já estavam lá na Terra, em todos os cantos do mundo, muito antes do homem existir. Muito antes do homem ter vindo à Terra. Então eles não fazem a menor ideia de como é que aquilo chegou lá. Não foi feito por o homem, não foi... A pontos onde o homem nunca tinha colocado os pés, chega lá ao alto de uma montanha, lá no Ártico, e descobre lá uma elipse, lá, perfeita. Faz lembrar aqueles filmes que a gente vê, aquelas elipses que os extraterrestres colocam nos campos de trigo, mas são elipses verdadeiras. Isso é investigado pela ciência. Então eles vão continuar a tentar descobrir de onde é que vem aquilo e depois começa-se a haver um ajustamento entre a ciência, entre aqueles que estudaram, tiraram doutoramentos, não é? Vários doutoramentos, como é o caso da Anete Guimarães, por exemplo, uma espírita com várias licenciaturas, com vários PhD, e vão à procura de mais longe, vão à procura de respostas. Então é mais que sabido, nós já sabemos com a análise
num dos livros psicografados com base nos textos de Chico Xavier, que é Os Exilados da Capela. E há um outro livro que também escrevi eu, que é, qual é o nome? A Mecânica Quântica do Universo, e mais um monte de médiuns escreveram sobre esse tema, que basicamente explicam que quase todos os homens foram colocados aqui na Terra, vindo de outros planetas. Assim, numa primeira abordagem, parece loucura, parece. Mas não é, não é. Podem ir investigar. Os únicos homens que vieram da Terra diretamente são o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens e o homem de Cro-Magnon. Basicamente, os macacos desenvolvidos. Agora, nos Exilados da Capela, nós podemos constatar que realmente o homem já tinha vindo de lá para cá para salvar a humanidade e etc, etc. E nos outros vídeos abaixo vocês vão descobrir isso. Já nem sei qual é o vídeo, mas vão descobrir essa explicação. Agora, a vida em Vênus. O que é que sabemos de Vênus? Eu primeiro vou falar nos fatos científicos do planeta Vênus. Coisas que se calhar não sabem. Vamos falar o quê? Do tamanho de Vênus. Vênus é um bocadinho mais pequeno que a Terra. É 80% do tamanho da Terra. Portanto, se a Terra é assim, é menos 20%. Portanto, tem menos 650 km de diâmetro. Não é muito, parece muito, mas não é. Mas há uma curiosidade. É o planeta que mais se aproxima da Terra de todos na sua rota elíptica. Os planetas não andam circularmente à volta do Sol. Eles andam em rota elíptica. E quando ele, no máximo da sua rota elíptica, ele aproxima-se mais da Terra do que qualquer um outro planeta, à exceção da Lua, que é um asteroide. É um pequenino planeta que está ali. Portanto, Vênus é o que mais se aproxima de nós. Por isso é que os cientistas conseguiram mandar para lá uma sonda e colocar lá, a tirar fotos. Então, já sabemos que, com base nos Exilados da Capela, foi de Vênus que vieram os membros da grande fraternidade branca, que vocês podem investigar, que é de onde vêm os empates, de onde vêm os índigos, os cristal, os anjos, alguns anjos, os querubins, etc, 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 etc. Convém ver os vídeos abaixo, senão podem ter dúvidas. Agora, quanto à vida em Vênus hoje, ainda vou adiantar mais. Vênus depois tem uns 167 vulcões com mais de 100 km cada um. Vejam bem, 100 km cada um. 167. 100 km é muito quilómetro. É um planeta, e é o planeta mais brilhante. É o mais brilhante. Júpiter é o maior planeta daqui do Sistema Solar, mas Vênus é o mais brilhante. E há uma coisa que Vênus tem em relação aos outros planetas todos. É que todos os planetas rodam, o movimento de rotação dos planetas é no sentido anti-horário. Portanto, o planeta vai rodando, portanto, o horário é assim, os planetas rodam assim, à volta do Sol. Menos Vênus, que roda assim. Resumindo e concluindo, Vênus é como se andasse para trás no tempo. Portanto, por cada dia que passa cá, lá passou menos um dia, porque o tempo está invertido. É fantástico, vejam, isso é muito louco mesmo. É aquelas coisas que vão lá perguntar à ciência, mas como é que é? Eles sabem que o planeta anda ao contrário. Agora, porquê? Não sabem. Outro fato muito importante sobre Vênus, além de ser o mais brilhante, além de andar ao contrário, um dia em Vênus demora mais tempo a passar do que um ano. Vejam bem, demora mais tempo a passar um dia lá do que um ano. Portanto, no tempo de passar um dia, Vênus dá 2 voltas ao Sol, quase. E um dia lá é o equivalente a 167 dias cá. Quase 200 dias cá, vejam bem, o que está em 167 dias à espera que chegue a hora do jantar. Opa, que horas são? Opa, ainda faltam 25 dias. Oh, tanto tempo. Um dia lá demora mais do que um ano. Portanto, Vênus é um planeta místico.
E segundo a investigação espírita, obviamente que a resposta está aqui. Vênus é habitado, sim. Vênus é habitado e tem muitas semelhanças com a Terra, embora, naturalmente, que os seres de Vênus não são visíveis com as nossas máquinas, porque eles estão numa outra dimensão, porque nós só conseguimos ver o que está concreto, e isso é fácil de explicar. É tão fácil de explicar como vocês, sabendo que têm, por exemplo, vários espíritos à vossa volta e não conseguem ver nenhum. Então, o não conseguir ver não quer dizer que eles não estejam lá. Eles estão ali, só que os nossos olhos são muito tapados. Eles não têm a possibilidade de ver essas entidades. E, no entanto, eles estão lá. Os seres de Vênus funcionam da mesma maneira. Agora, existem algumas situações que eu vou falar sobre Vênus. Portanto, os seus habitantes têm a conformação, o mesmo físico que nós. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. Não há grande diferença. Em Vênus, a sutileza do ar é comparável à das altas montanhas, aqui, de cá. O que torna impróprio esse ar aos nossos pulmões. Se fôssemos para lá morar assim com este corpo, não conseguíamos. As doenças não existem, são ignoradas em Vênus. Os seus habitantes só se nutrem de frutas e laticínios, portanto é parecido com os de Júpiter. Eles ignoram o bárbaro costume de se alimentarem de animais. Vou meter aqui a musiquinha outra vez. Esta musiquinha faz falta, mantém aqui um ambiente. Não é? O ambiente é o mais importante, energia. Energia. Ferocidade só existente nos planetas interiores. Essa coisa de comer animais só nos planetas inferiores é que existe. Eles, em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se reveste de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na Terra. Portanto, os corpos são muito mais perfeitos. Porque, tal como em Júpiter, eles não se alimentam da carne. E como na aurora, em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma quase completa tem os desconhecimentos e os desejos da infância feliz. Portanto, as pessoas são como se fossem crianças. E por isso é que vocês, aqueles que são empatas, e os pais dos empatas vão dizer: mas ele não cresce, meu Deus, ele não cresce, ele não é responsável. Einstein costumava dizer que uma brincadeira levava mais depressa as pessoas do que 1000 teorias. Já Hitler dizia que uma grande mentira funcionava melhor do que pequenas verdades. Agora vejam a diferença entre o peso de um e o peso do outro. Einstein aqui, levezinho, leve que nem uma pluma, brincalhão. Hitler, pesado. Einstein, brincadeira. Hitler, mentira. Peso, densidade corpórea. Vejam bem, Einstein era um homem fantástico. Eu tenho, volta ou não volta a falar dele, não resisto. Portanto, a própria natureza deste planeta reveste de graça a felicidade velada. Suas formas moles e arredondadas não têm a violência e a agressividade dos sítios terrenos. O mar profundo e calmo ignora as tempestades. As árvores jamais se curvam sob a pressão da tempestade e o inverno não as despoja da sua verdura. Nada é ruidoso, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes, marcados de quietude e ternura, não necessitam de repressão para se manterem puros e fortes. Agora, vamos voltar aos Exilados da Capela. Nós vemos, quem não viu, quem não leu, fica a saber que a história da humanidade, que eu recomendo que leiam, está ali decretado, está ali, portanto, psicografado, que o homem veio, descendeu lá, sim, do macaco, o ser humano, da célula, da evolução da célula, e que depois, aquela história de Adão e Eva foi, precisamente, é uma metáfora à intrusão dos seres extraterrestres, o humano, homem e o humano,
fêmea, portanto, chamados semideuses, portanto, é aquela mistura de deuses com os homens, que na mitologia grega era muito falado com aqueles textos de Ulisses, de Ovídio, como é que se chamava o outro? Eram tantos, aqueles que escreviam a mitologia grega, de Sófocles, eles contavam aquela história, estamos a falar das metamorfoses de Ovídio, de Narciso, os deuses que vinham à Terra, a Odisseia, portanto, aquela mistura que vem do passado dos tempos de Homero, que nunca ninguém soube se existiu, porque não está registado. Dizem que foi ele que escreveu, mas não há registro. Então é mais uma investigação que a ciência não sabe explicar como é que foi escrito aquele livro, ou melhor, cantado, a Odisseia de Homero, com 700 páginas, não é? Então isso vem de onde? Vem? De onde é que vem? Quando tiverem dúvidas, vem lá de cima, lá de cima. Por isso Platão dizia, este não é o meu mundo, este mundo, isto é uma ilusão, isto é uma projeção. Uma projeção, ele chamava de projeção porque ele sabia que havia outros planos melhores que este. Ele veio aqui cumprir com uma missão. Então ele chamava de projeção mesmo. Portanto, em Vênus não há a violência e a agressividade que há aqui na Terra. E os costumes são completamente diferentes. A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem o seu chefe eleito por faixa de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque se aproxima do fim desejado, isenta de doenças e de feiura. Então a pessoa envelhece e não fica feia. Não fica feia, ela vai envelhecendo e não perde a beleza. A velhice em Vênus é calma e radiante como a bela tarde de outono. Espiritualmente, Vênus está entre Mercúrio e Júpiter. Sendo Mercúrio um plano um bocado mais atrasado, um país um bocado mais atrasado, Júpiter mais lá à frente e Vênus estaria aqui no meio, em termos de evolução. Porque Júpiter é mais avançado. Então uns vêm de Júpiter, outros vêm de Vênus. E essas são as características dos venusianos, que a maior parte de nós viemos de lá. A maior parte daqueles que são empatas, que são isto, que vieram aqui parar como que por acidente ou de paraquedas. Mas não foi de paraquedas, está tudo pensado. A indústria terrena aplicada à inquieta busca do bem-estar material é simplificada e quase sempre desaparece nas regiões superiores, onde não tem razão de ser. As artes sublimes constituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar. Então, vejam bem, porque é que existe aquela ligação entre as 3 pirâmides sagradas do Egito? A pirâmide de Gizé, do ano 2560, cuja construção também não tem explicação científica. Há muitas teorias. Eles utilizaram areia, utilizaram pedras. Nada disso. Elas são demasiado grandes. Os homens não levantavam aquelas pedras. Não é possível, não. Pronto. Mas porquê é que essas 3 pirâmides estão exatamente alinhadas com a constelação de Órion? Para receber uma mensagem. Órion emite uma vibração, é um canal de rádio para a Terra. E essas pirâmides recebem essa mensagem e emitem de volta, são um emissor-receptor e emitem em forma de vibração quântica. E somente os médiuns é que conseguem captar essa vibração. Então quando há um portal, quando há uma mensagem, como agora o portal 99, 9 do 9, que tantos sentiram, os médiuns sentem, os outros não sentem. E os médiuns recebem essa mensagem. Eles escrevem livros com essa mensagem. Eles fazem vídeos com essa mensagem. E todas as dúvidas são elucidadas. Portanto, as artes sublimes substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os nossos grosseiros sentidos da Terra
não podemos imaginar. A nível de Vênus, as artes são outra. As vestes, as roupas são uniformes, grandes túnicas brancas. As pessoas estão vestidas de branco, com túnicas brancas, com as suas pregas harmoniosas, mas não o desnaturam. Tudo é fácil a esses que só desejam a Deus e que, despojados de interesses grosseiros, vivem com simplicidade e são quase luminosos. Portanto, eles têm uma áurea branca, luminosa, brilhante. Depois, quando perguntamos a um venusiano como é que ele tem conhecimento do nosso mundo, ou a um médium que esteja cá, ele diz: eu sou errante, mas inspirado por espíritos superiores. Eu fui mandado a Vênus em missão. Portanto, isto é uma das mensagens. Ao deixar a Terra, os mais adiantados passam por uma erraticidade mais ou menos longa, que os despoja completamente dos laços carnais, imperfeitamente rotos pela morte. Agora há uma pergunta que os humanos fazem logo, quando descobrem que há alguém que está a fazer canalização com um venusiano, com um espírito de Vênus, que é: depois da morte, porque os humanos preocupam-se muito com a morte. Morte. Depois da morte, como é? Eu posso ir logo para lá? Eu posso dar um pulo e ir logo para Vênus? E a resposta, pronto, até era quase óbvia, mas pronto, é possível aos mais adiantados. Porque toda a gente quer ir para um hotel de 5 estrelas, não é? Toda a gente quer ir para um plano um bocadinho mais confortável do que este. Então as pessoas dizem logo: já tenho 60 anos, eu estou a investigar estes assuntos. Depois da morte eu posso ir para lá? Os mais adiantados podem, não é? Então o estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite que se lembrem da sua estada em mundos inferiores e que se estabeleça uma comparação entre essas duas situações? É assim, e a resposta é: os homens olham para trás com os olhos do pensamento, que reconstitui de relance o passado extinto. Assim, o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move, rapidez mais fulminante que a da eletricidade. Bela descoberta que se liga estreitamente à revelação espírita, a eletricidade. Ambas contêm em si o progresso material e intelectual. E depois há uma observação a fazer, que é: para estabelecer uma comparação não é absolutamente necessário saber a posição pessoal que se ocupou. Basta conhecer o estado material e moral dos mundos inferiores por onde se passou para lhes notar a diferença. Assim, conforme o que nos dizem de Marte, devemos felicitar-nos por não mais lá estarmos, e sem sairmos da Terra basta considerarmos os povos bárbaros e ferozes para sabermos que já devemos ter passado por esse estado, para nos sentirmos mais felizes, não é? Porque nós estamos a evoluir. E sempre que nós queremos ir para um plano maior, isto é como um indivíduo que trabalha, não é? Ele quer ir para uma casa maior, ele tem que se esforçar, ele tem que se dedicar. E na Terra, a pessoa quer sair daqui para ir para um planeta melhor, tem que se esforçar. E nunca é pela matéria, é sempre pela essência, pela evolução, pela riqueza interior. Então aí as pessoas perguntam: então a duração da vida é mais longa ou mais curta do que na Terra, em Vênus? E a resposta é: a duração da vida corpórea parece ser proporcional ao progresso dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores. Portanto, por bondade de Deus, por isto aqui ser pesado e chato, a pessoa não está aqui tanto tempo e acaba por morrer mais cedo. Ou melhor, passar para o outro lado mais cedo. A essa razão junta-se então uma causa física. Quanto mais adiantados são os mundos, menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças, que são basicamente a sua consequência. Então tudo isto tem a ver com o avanço. Não é? Já aqui estava a explicação. Portanto, obviamente, se nós já sabemos que se o espírito está mais puro, o corpo vai se refletir e vai ser mais puro. Vai ter menos doenças, vai se autocurar ele próprio. E então é natural que num planeta muito mais avançado, os corpos também durem muito mais tempo. Depois há a pergunta sobre o caráter dos habitantes de Vênus.
A pergunta é: há lá guerras, há lá disputas, ódios, inveja? A resposta é: o homem só se torna aquilo que as palavras exprimem, e o seu pensamento limitado é privado do infinito. Assim atribuis até aos planetas superiores as vossas paixões e os vossos motivos inferiores. Vírus depositados em vossos seres pela grossaria ao vosso ponto de partida, vejam bem, dos quais só vos curais lentamente. As divisões, as discórdias e as guerras são desconhecidas em Vênus, tão desconhecidas quanto entre vós a antropofagia. Portanto, eles estão num estado tão avançado que guerras não têm lógica. Não é? Haver um planeta assim, só aqui na Terra existe, que é o petróleo, o ouro, a Microsoft, o dinheiro, ou os planetas, vamos matar aqueles, vamos pôr bombas. Ali eles não funcionam assim, porque estão num outro plano. Então, com efeito, com os seus vários níveis sociais, a Terra nos apresenta uma infinidade de tipos que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal. E por último, qual é que é o estado da religião no planeta Vênus? A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo, mas a adoração despojada de qualquer erro, ou seja, de qualquer culto idólatra. Não há cultos lá. Os seus habitantes estão todos ao mesmo nível. Ou, como na Terra, uns são mais adiantados que outros. Não é? Pode ser. E a mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus e o homem. Como entre os seres terrenos, menos adiantados e os mais adiantados. Portanto, os menos adiantados são as estrelas do mundo terrestre, ou seja, os menos adiantados de lá são os génios daqui. Vejam, aqueles que nós chamamos aqui de gênio brilhante, de Einstein, lá é o mais atrasado. Então essas são as maiores diferenças entre a Terra e Vênus. E fazendo uma última pergunta, existem senhores e servos? A servidão é o primeiro degrau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América, por exemplo, da América moderna, são seres destinados a progredir num meio superior ao que habitavam na última encarnação. Por toda a parte, os seres inferiores estão subordinados aos superiores. Mas em Vênus, tal subordinação moral não se compara à subordinação corpórea que existe na Terra, pois os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores. Em vez de explorá-los, ajudam-nos a progredir. Portanto, é muito diferente daqui. Quase que aqui nós temos a política, não é? A política que eles vão lá e tiram o dinheiro ao povo, mais dinheiro, e fica toda a gente a reclamar no mundo inteiro. É assim. Lá é o oposto. Os mais avançados ajudam os que estão por baixo, que é como nós um dia vamos ser. Talvez daqui a 1000 anos, talvez daqui a 500. Em consonância com a evolução do planeta, talvez daqui a 100 anos. Era tão bom. Mas vamos ver. Espero que tenham gostado. Voltem mais vezes. Eu vou ter... Isto são temas muito abrangentes. Eu tinha que estar 1000 horas a falar. Mas vamos pulando de tema em tema. E quando tiver alguma pergunta, é só colocarem nos comentários, tá? Obrigado.